Leitura do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas a João para lhe perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou. E confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és tu? És tu Elias? Respondeu: não sou. És tu o profeta? Repetiu: não. Disseram-lhe então: quem és, pois, para respondermos aos que nos enviaram: que dizes tu de ti mesmo? E João respondeu-lhes: eu sou a voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ora, os enviados eram da seita dos fariseus e fizeram esta pergunta: por que então batizas tu, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é o que virá depois de mim, que era antes de mim, e de quem não sou digno de desatar a correia dos sapatos. Isso se deu em Betânia, além do Jordão, onde João batizava. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, mais um ano, mais um tempo do Advento, mais uma festa do domingo, Gaudete, no meio da penitência. A Igreja sempre eleva nossas almas, porque as razões de nos alegrar são sempre permanentes. Qual é a razão de nos alegrar? É Nosso Senhor. Essa é a grande razão, é a única razão, a única alegria verdadeira que existe no mundo é Nosso Senhor e Sua graça. E a Igreja vem sempre nos lembrar que nós devemos voltar nossos olhares para qualquer situação, qualquer dificuldade, que seja pessoal, que seja da familiar, que seja do nosso país, que seja o mundo inteiro, que seja a crise da Igreja, sempre voltar nossos olhos para Nosso Senhor. Ele que é a luz do mundo, Ele que expulsa as trevas, Ele que é a alegria do mundo, Ele que expulsa a tristeza, e Ele que transforma as almas, transforma tudo. O Cura d'Ars, quando chegou em Ars, ele dizia que Ars era uma paróquia muito, muito infeliz. A maioria do pessoal ficava no bar, na igreja não tinha quase ninguém. E ele, quando pregava, uns dormiam, e realmente lamentável. Mas ele se esforçou para que Nosso Senhor entrasse nessa paróquia. E depois de muitos sacrifícios, muitas orações, Nosso Senhor transformou a paróquia. Então ele dizia num sermão famoso, penso eu, dizia: Ars não é mais Ars. Então quem deve pedir a Deus para a nossa paróquia, toda paróquia tem suas dificuldades, às vezes tem alguns atritos que depois deixam algumas marcas, e nós estamos terminando esse ano, terminamos o ano, a formatura da escola, então podemos lembrar essa frase de São Pio X, porque a escola é feita para conhecer a verdade, e esse amor da verdade, dizia São Pio X, não deve nos fazer esquecer a verdade do amor. Verdade, essa palavra amor está tão desvalorizada, mas ela significa alguma coisa. O amor da verdade não nos deve fazer esquecer a verdade da caridade. Então, penso que nesse Natal todos que façam um esforço de ser como Ars, como o Cura d'Ars, e conseguiu que Nosso Senhor estivesse presente. Ele dizia: aqui em Ars eu vejo pessoas se saudarem umas às outras, eu vejo uma paz que eu não vejo em outras paróquias. Ele tinha razão, não era orgulho da parte dele, e Ars é realmente transformada pela presença de Nosso Senhor nas almas. Então hoje é o dia Gaudete, a primeira palavra da missa de hoje, do introito, é Gaudete, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ainda uma vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa modéstia conhecida de todos os homens, pois o Senhor está perto. O Senhor está perto. O Senhor está perto de nós. Tem alguns santos que viram Nosso Senhor ao seu lado enquanto eles trabalhavam, enquanto eles
rezava missa, não sei. E nós podemos fazer isso também. É uma prática que alguns carmelitas têm de imaginar, e não é uma pura imaginação, que Deus está em toda parte. Imaginar que Nosso Senhor está ao seu lado. Imaginar que Nossa Senhora está ao seu lado. E essa presença, essa lembrança que Nosso Senhor nos conhece, que Nosso Senhor está realmente ao nosso lado, mas a gente pode imaginá-lo fisicamente. É uma imaginação, mas fundada numa verdade. Deus conhece todas as coisas, Nosso Senhor nos conhece perfeitamente, então a gente pode lembrar, o Senhor está perto de nós, como diz o introito de hoje, né? O nosso o Senhor está perto de nós. E assim a gente melhora um pouquinho o seu Padre no altar, né? Imaginar que Nosso Senhor está ali ao lado dele como um Padre assistente, se ele vai prestar mais atenção às orações do altar. Houve um padre muito santo, o Padre Helso, nós estamos lendo a vida dele, ele recebeu muitas graças durante a missa, das orações da missa, tudo isso, Nosso Senhor se manifestava a ele, e a mesma coisa, se nós estamos ali também no altar, e lembrar que Nosso Senhor está ao nosso lado, porque Ele está em toda parte, Ele é Deus, e para os senhores também, para as senhoras também, quando estão trabalhando em casa, imagine que Nossa Senhora está ao seu lado, né? O Senhor está perto de nós, Nossa Senhora está ao seu lado, e ela, só de pensar nisso, a nossa conduta se modifica, porque a gente não pode lembrar de Nossa Senhora vivamente, com uma fé viva, né? Sem que isso não mude nada em nós, né? Eu queria lhes falar também rapidamente um pouquinho da política. Notícias assim estranhas estão têm chegado, e rumores também estranhos que vêm da Argentina. É a ocasião da gente lembrar também que se o mundo espera Nosso Senhor, o mundo será recompensado. Se o mundo não espera Nosso Senhor, o mundo está perdido. E a Argentina, por enquanto, está bastante perdida pelo nosso novo presidente. Eu vou contar rapidamente o que eu pude ver, pude tomar conhecimento, mas sobretudo para a gente tirar conclusões para nós, para o nosso país, nossa maneira de... A gente deve considerar os acontecimentos do mundo à luz do ensinamento da Igreja. Se a gente não faz isso, a gente ficará sempre abaixo da realidade. E a gente às vezes vai se disputar por uma coisa que não vale a pena. Então a última notícia que eu recebi é que o presidente da Argentina se converteu ao judaísmo. E recebeu uma estranha, né, unção, né, foi ungido por um rabino. Então, pobre Argentina, que ainda hoje no Senado, quando eles assumem uma função, eles têm que jurar com a mão sobre o Evangelho. Isso vai desaparecer, penso eu. Os judeus não creem no Evangelho, não sei o que será do país. Ainda tem muitos católicos na Argentina. A Argentina teve uma elite católica muito, muito marcante. Foi lá que o nosso Lefebvre quis abrir o seu seminário da América do Sul. Não foi na Colômbia, não foi no México, não foi... No Brasil já tinha Dom Antônio Castro Maia, eu penso que mas ele tinha mais contatos com a Argentina, mas também penso eu que era por causa do que ele via nos argentinos. De fato, tiveram muitas vocações também de religiosas, teve uma repercussão importante católica na Argentina. Membros do governo que iam lá na missa da fraternidade na Argentina, penso que até hoje. Infelizmente, esse país agora está na mão de um Javier Milei. Até tem umas assim, digamos, umas características assim interessantes, de vigor, de sinceridade, tudo isso, mas ele está indo pelo caminho totalmente errado. Ele se diz anarcocapitalista. Pelo que pouco que eu pude ver,
ele é até contra o Estado, mas ele diz que na hora de governar ele vai tomar uma posição um pouco abaixo disso. Mas ele dá coisas que são contra a lei natural, contra, me parece, né? Ele diz que o casamento é uma coisa anacrônica, que isso de ficar fiel um ao outro até que a morte os separe, isso não tem sentido, diz ele. Ele agora é o presidente. Quando o presidente fala assim, a repercussão no país, queira ou não, sobretudo nos jovens, é muito grande. Então, é um exemplo muito claro dos desastres do liberalismo. Ele é chamado, dizem que ele é de extrema direita, mas hoje em dia extrema direita, esquerda, extrema esquerda, bem difícil de... Isso não é muito esclarecedor. Já foi talvez, ou nunca foi, mas não é muito esclarecedor. Mais esclarecedor é segue a doutrina social da Igreja ou não segue a doutrina social da Igreja. É pelo Cristo Rei ou é contra o Cristo Rei. Isso é uma posição que mais esclarecedora. Ele foi professor de uma coisa que eu não posso nem repetir aqui. Ele estava fazendo aulas com um rabino. Esse rabino, a conclusão pelo que eu estou vendo dessas aulas foi sua conversão ao judaísmo. É a primeira vez que eu saiba que um presidente da Argentina é judeu. E mesmo que um presidente na América Latina é judeu. Pelo que eu ouvi falar também, ele faz invocação aos mortos. Menos fazia, através de uma bela confusão. Então, para lembrar a palavra de Lúcia de Fátima, nós vivemos um tempo de desorientação diabólica. E para isso, os alunos que estão se formando agora, já se formaram, poderiam começar a pensar, já começaram, mas intensificar uma formação ainda mais profunda, estudando os documentos da Igreja, estudando a filosofia, ver se a gente pode ver o que a gente pode fazer nesse sentido, aproveitando o seminário também, porque esses alunos, que estão começando, essa geração que está começando, é necessário que ela esteja à altura dos males de hoje e à altura de poder assumir as responsabilidades que muito rapidamente estarão nos seus ombros, como pais de família, como médicos, como, não sei, a vocação de cada um, ou a orientação de cada um, melhor dizendo, mas eles têm que ter Esse Milley, por exemplo, ele era católico, estudou no colégio católico e hoje se converteu ao judaísmo. O judaísmo se impõe com muita força. Então, as pessoas que não têm formação, diante de alguém que tem muita força, né, os protestantes também, né, o pastor protestante grita, e a pessoa que não tem formação se deixa impressionar. E é necessário ter uma boa formação em filosofia para a gente poder tentar organizar alguma coisa nesse sentido. Monsieur Lefebvre queria que lá na França se fizesse um instituto de filosofia e de história. Eles conseguiram até mais do que a gente podia imaginar, que a Sorbonne aceitou esse instituto, e quando o instituto fica em Paris, quando ele dá um diploma, esse diploma tem valor como se fosse um diploma da Sorbonne. Acho que nem pensar por aqui, mas quem sabe, mas independente disso, o importante é saber, não é a nota, não é o diploma, o importante é saber. E a gente tem que estudar essas questões do naturalismo, do racionalismo, do liberalismo, que estão destruindo o mundo. E não entregar as armas. Se tiver que morrer, que morra com as armas na mão. Mas não entregar as armas. Aparentemente eles têm toda a vitória na mão. Jamais eu podia imaginar. Tem que esperar um pouquinho para confirmar se é isso mesmo. Mas todas as fotos que eu vi, tudo que eu li, vai nesse sentido. Ele realmente deu para o presidente da Ucrânia, que foi ver ele, deu um grande abraço, ficaram abraçados um tempo um pouco longo. E depois ele deu para o Zelensky um presente que era um candelabro de sete velas, né? Então ele está bem dentro do judaísmo.
foi uma outra festa que tinha uma coisa, uma espécie de um painel atrás assim, que era também o desenho desse candelabro de sete braços, né? Então a gente vê que o judaísmo está crescendo e a gente tem que, da nossa parte, fazer tudo para que o catolicismo cresça, agora que cresça de maneira ordenada, que a gente não perca tempo, os inimigos não perdem tempo, os inimigos estão trabalhando, estão ganhando terreno, então que a gente procure, né, cada um dentro das suas possibilidades, procurar se formar não só a inteligência, mas o coração também. Não esquecer o que diz São Pio X, né? O amor da verdade não deve nos fazer esquecer a verdade do amor, da caridade, todas as virtudes, né? Então, isso aí essencialmente que eu tinha para dizer, lembrando que a sociedade, a civilização, como diz São Pio X, não está para ser inventada. Ela é a cidade católica. Como também a vida monástica não está para ser inventada. Ela deve ser aquilo que ela foi, que ela é, que é a observância da nossa regra. Por isso peço desculpas e dou explicações também. Nós não ficamos ali para o finalzinho da festa, porque nossa vida é mais contemplativa do que ativa. São Bento insiste muito, então a gente pode dizer, aplicando a palavra de São Pio X, aplicando a regra de São Bento, a vida dos monges, ela não está para ser inventada, ela é a regra de São Bento. Então por isso a gente dá uma atenção, mas menos do que a gente faria se a gente fosse de uma outra congregação, de uma outra ordem religiosa. Então aproveitem dos monges, mas a maneira dos monges. Os monges têm mais a mostrar, é o gregoriano, é a vida solitária, a vida silenciosa, a vida de leitura, a vida de sacramental, a vida... Então isso é que vocês devem procurar na gente, porque levar um pouco disso para o bom de casa é um grande bem. Se vocês lerem mais, será normalmente um grande bem. Não ler a ponto de deixar os outros deveres da casa, né? O pai deve se ocupar de dar tempo aos filhos também, mas então seria só uma inspiração, né? Viver de tal maneira que em tudo Deus seja glorificado. É o que a Argentina não está fazendo mais, é o que o Brasil não está fazendo mais, é o que quase ninguém está fazendo mais. Essa preocupação que em tudo Deus seja glorificado. E como fazer isso? Obedecendo à Santa Igreja Católica, a Igreja eterna, a Roma eterna, não a Roma modernista, nem a Igreja conciliar. E para isso, ter sempre esse desejo de aprender e de pôr em prática o que a gente aprende. O que ensina a Igreja sobre a família? O que ensina a Igreja sobre a escola? Né? O que ensina a Igreja sobre nossa formação? E assim, sem parar. Faleceu o pai do Henrique lá de Vitória. Penso que todos já estão sabendo. Então o enterro vai ser hoje. O pai dele foi para lá para fazer o enterro. E aí a gente não sabia o que podia fazer no domingo de Advento, porque havia algumas leis que diziam que não pode ter uma missa de requiem. E não podia também, já houve tempo que não podia fazer enterro. Então ele teve que se procurar, entrar aqui em contato com um, com o outro, procurar o que diz o direito canônico. Você vê que os padres, eles mesmos estão sempre procurando aprender, porque tem situações umas diferentes das outras, a gente nunca sabe tudo. Por isso é bom continuar, quando tem um catecismo, quando tem uma conferência, sempre há alguma coisa que é útil para nós. Então não desdenhar essas ocasiões, que são raras, né, de aprender alguma coisa. Aliás, as aulas do Carlos Bezerra, escutei a última, 15ª, sobre a Terceira Guerra Mundial, que é o Concílio Vaticano II, está muito boa. Eu penso que tem coisas a aprender ali. A gente deve aprender as coisas e procurar
botar o que a gente aprende ao serviço de Deus. Que Nosso Senhor abençoe a todos e nos faça realmente nos alegrar nesse domingo Gaudete com as verdadeiras razões de nos alegrar, que é a presença de Deus no Santíssimo Sacramento e na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.